Nesta aula, trataremos de imagens com alta faixa dinâmica e algoritmos de tone mapping. Faixa dinâmica corresponde à razão entre o maior e o menor valor que uma determinada propriedade assume. Assim, por exemplo, no caso de uma cena, sua faixa dinâmica corresponde à razão entre o maior e o menor valor de radiância ou luminância observado na cena. No caso de uma imagem, temos então a razão entre o maior e o menor valor de intensidade entre os seus pixels. E, no caso de um sensor, temos então a razão entre o maior e o menor valor que esse sensor é capaz de detectar. Vemos aqui então uma fotografia e ao lado um mapa de luminância expresso em candelas por metro quadrado. Temos, neste caso, uma faixa dinâmica que corresponde a 4 ordens de magnitude. Notem que as porções em vermelho representam, então, os maiores valores de luminância, enquanto que as regiões em azul correspondem às regiões escuras da cena e, portanto, com menor valor de luminância. Toda câmera tem uma faixa dinâmica restrita, e quando comparada ao sistema visual humano, esta é, de fato, bastante restrita. Por exemplo, considere a fotografia mostrada à esquerda, onde, se estivéssemos observando diretamente essa cena, poderíamos perceber claramente a pessoa no interior, bem como os elementos externos. Quando utilizamos uma câmera para fazer o registro dessa cena, entretanto, tipicamente nós teremos uma situação como a mostrada ao centro, na qual conseguimos perceber claramente os detalhes no exterior, mas a porção no interior do prédio ficou então subexposta. É possível, por exemplo, alterar as condições de captura da imagem, obtendo então uma representação apropriada, uma boa exposição para o interior do prédio, mas observem que neste caso a região exterior ficou saturada. Então, podemos observar aqui uma faixa dinâmica associada ao sistema visual humano, uma outra, então, a câmera nesta condição de capturar os elementos mais brilhantes e numa outra condição associada à captura dos elementos do interior da cena. É importante mencionar que, no caso do sistema visual humano, nós temos então uma amplitude bastante considerável. Nós conseguimos, por exemplo, observar a luz de estrelas, também a luz solar, e só essa faixa aqui, vocês observam que já tem então 8 ordens de magnitude. Isso não é possível, naturalmente que nós precisamos adaptar a nossa faixa, né? O sistema visual humano precisa se adaptar às diferentes condições. Ele tem então uma faixa aqui colocada da ordem de 5 ordens de magnitude, que então, como uma janela, pode deslizar para a esquerda ou para a direita. Já no caso das câmeras, esta faixa é bem mais limitada. Os dispositivos de exibição também possuem uma faixa dinâmica limitada. Considere novamente o caso do mapa de luminâncias mostrado anteriormente. Ao tentar exibir este conteúdo em um display, em um monitor convencional, nós poderemos representar aqui tipicamente apenas 2 ordens de magnitude, né, valores com essa faixa de intensidades. Naturalmente que existem dispositivos projetados para a representação de imagens com uma faixa maior, que consideraria até valores de, digamos, 4.000 candelas por metro quadrado ou 4.000 nits. Visto que cenas reais apresentam conteúdo de alta faixa dinâmica, nós estamos interessados em como capturar e exibir tal conteúdo. É preciso lembrar, entretanto, que todas as câmeras e dispositivos de exibição possuem uma faixa dinâmica limitada. Assim, no caso da captura de imagens e vídeos, nós vamos mencionar, então, melhorias em sensores HDR e discutiremos, então, a forma prioritária de se fazer isso, que é por meio da captura de múltiplas imagens. Também trataremos da questão da exibição de conteúdo HDR. Neste caso, há também
avanços na construção de dispositivos de exibição HDR, mas nós focaremos no aspecto dos algoritmos de tone mapping, ou seja, a compressão da faixa dinâmica para exibição apropriada do conteúdo em dispositivos LDR ou Low Dynamic Range. No caso de sensores para captura de conteúdo HDR, nós vamos então discutir algumas técnicas que são significativas do desenvolvimento ocorrido ao longo das 2 últimas décadas. A primeira dessas técnicas, chamada de Assorted Pixels, consiste em aplicar uma matriz de filtros de densidade neutra sobre o sensor ou sobre o padrão de Bayer, como aqui mostrado. A matriz de filtros de densidade neutra fará com que diferentes percentuais da luz incidente no sensor atinjam os diversos pixels. Nessa ilustração, os diversos níveis de transmissividade dos filtros utilizados na matriz são representados pelos diferentes tons de cinza. Assim, o processo de interpolação de cores ou de mosaiking é estendido para recuperar não apenas uma imagem com canais RGB, mas múltiplas dessas imagens, cada uma correspondendo a um diferente valor de exposição. Essas múltiplas exposições serão então utilizadas para a obtenção de uma imagem com alta faixa dinâmica. Devido à limitação de faixa dinâmica de qualquer sensor, né, que nós construamos, ocorre então que esse tema de capturar imagens com diferentes exposições, ele é recorrente mesmo no projeto de sensores. Então, a Fujitsu, por exemplo, lançou o que ela chamou de Super CCD SR, que corresponde então, notem aqui, um conjunto de 4 pixels com os elementos do padrão de Bayer, 2 verdes, um vermelho e um azul, e cada um desses elementos agora, então, na verdade, corresponde a 2 sensores. Um sensor maior, né, com mais alta sensitividade, e aqui um sensor menor, com mais baixa sensitividade. Este sensor menor, ele faz às vezes, por exemplo, se a gente considerar o contexto do filtro de densidade neutra, né? Então um filtro que permita então a transmissividade de menor quantidade de luz. Com essas exposições variadas, então, nós podemos reconstruir imagens com uma maior faixa dinâmica. O sensor Quad Bayer Coding HDR, lançado pela Sony, utiliza grupos de 4 pixels abaixo de cada elemento da matriz de Bayer. Ele pode ser utilizado então em 2 modos, o modo chamado normal e o modo HDR. No modo normal, os 4 pixels abaixo do elemento, né, do filtro de Bayer contribuem então igualmente para a definição da cor daquele elemento. No caso do modo HDR, então temos uma divisão onde 2 desses pixels são utilizados então para captura de mais longo tempo, ou seja, uma exposição mais longa, e outros 2 pixels são utilizados para uma exposição mais curta, um tempo de integração mais curto. Neste caso, então, naturalmente, o sensor precisa ter suporte a isso. Então, após um certo tempo de exposição, é feita a leitura de 2 elementos. Os demais continuam integrando, capturando fótons por mais algum tempo, e isso então permite a captura de 2 exposições diferentes para então a obtenção de imagens com mais alta faixa dinâmica. Como acabamos de ver, mesmo as abordagens que se baseiam no desenvolvimento de novos sensores exploram o fato de capturar múltiplas imagens com tempos de exposição diferentes para então estimar, computar imagens com uma faixa dinâmica maior. Essa é uma ideia fundamental e nós vamos estudar agora como fazer isso utilizando múltiplas imagens capturadas com uma câmera DSLR, né? Imagens LDR, ou seja, Low Dynamic Range. Então, considerem, por exemplo,
uma imagem capturada com um tempo de exposição de 1/500 segundos. Neste caso, a imagem é bastante escura, tendo, entretanto, uma região aqui exposta adequadamente. Se aumentarmos o tempo de exposição 4 vezes, nós vamos obter agora uma situação em que parte da imagem, aqui representada pelo céu, acaba tendo uma exposição bem mais adequada, muito embora a região inicialmente visível ou bem exposta na imagem da esquerda acaba ficando saturada. Se capturarmos, então, uma nova imagem, considerando agora um tempo de exposição ainda mais longo, nós conseguimos observar, então, os detalhes do gramado, do jardim, da torre, muito embora boa parte do céu tenha já ficado saturado. Nós vamos, então, entender como que nós podemos extrair informação dessas múltiplas imagens para produzir, então, uma representação com mais alta faixa dinâmica. Esta é, como eu falei, uma ideia fundamental e nós vamos desenvolver aqui na forma de imagens e é o princípio fundamental no qual se baseia também a captura de várias representações diretamente pelo sensor. Bem, uma vez obtida a representação HDR, nós estaremos interessados também em apresentar esse conteúdo, mas como já mencionamos, os dispositivos convencionais, eles não são capazes de exibir imagens em alta faixa dinâmica. Assim, nós precisaremos então de um mapeamento de conteúdo HDR para conteúdo LDR, para imagens LDR, e isso deve ser feito de modo a preservar, então, o conteúdo perceptual, ou seja, ele deve ser perceptualmente equivalente à observação da cena HDR. Tá? E a este procedimento, a esse tipo de procedimento, nós chamamos de tone mapping digital. À direita, vemos um exemplo de imagem como essa. Notem que o que nós precisaremos fazer é, portanto, comprimir a faixa dinâmica da imagem HDR para que ela possa ser exibida num dispositivo LDR, mas fazê-lo de tal modo, então, que o resultado seja perceptualmente equivalente à observação da cena HDR. Vamos considerar, então, como obter imagens HDR a partir de um conjunto de fotografias capturadas com uma câmera convencional. Bem, isso é relativamente fácil de se fazer quando as imagens se encontram no formato RAW, visto que estas se encontram no espaço linear. Espaço linear em oposição ao espaço gama, que nós estaremos explicando em breve. Quando as imagens se encontram no formato JPEG, entretanto, estas ou os valores dos seus pixels sofreram transformações não lineares. Assim, por exemplo, dada uma cena, esta é capturada levando em conta os parâmetros utilizados, definidos para a captura, e é obtido então um conjunto de valores para os canais de cada um dos pixels. Repito, se estivermos registrando a informação RAW, a imagem RAW, estaremos no espaço linear. Entretanto, se estivermos trabalhando com imagens já no formato JPEG, os valores dos pixels terão sido afetados por transformações não lineares. Essas transformações não lineares são aplicadas pelo que nós chamamos de funções de resposta da câmera, também conhecidas como curva de resposta da câmera ou curvas gama. Elas fazem, portanto, esse mapeamento não linear de valores de brilho da cena para valores de pixels. E o objetivo aqui, então, é comprimir valores de brilhos diferentes de formas diferentes. E isso provendo, então, uma melhor ou uma maior resolução para regiões mais escuras da cena. Nessa ilustração, nós temos vários exemplos de curvas de resposta, tá?
Nós temos aqui não apenas para câmeras digitais, mas também para filmes. Filme fotográfico apresenta então uma resposta não linear, porque como nós veremos em breve, o sistema visual humano apresenta uma resposta não linear, sendo mais sensível a variações nas regiões mais escuras do que em regiões mais claras, naturalmente, dada o mesmo valor de variação, né? Aquele mesmo valor é percebido de maneira maior em regiões escuras do que em regiões claras. E assim, a ideia então é tentar fazer esta mímica. Sensores de imagens fazem medidas que são proporcionais ao número de fótons incidentes a ele. Assim, por exemplo, numa condição onde nós temos um valor, um tom de referência branco e, naturalmente, preto sendo a ausência total ali de luz, nós teríamos então um valor de 50% de luminância, ou seja, exatamente a metade do caminho entre preto e branco, sendo mapeado então por essa relação linear aqui para 50% então da capacidade do detector. Notem que o sistema visual, entretanto, ele apresenta uma natureza, um funcionamento diferente, é uma característica de compressão não linear. Assim, por exemplo, quando temos a mesma referência, por exemplo, de branco, o sistema visual humano vai perceber um tom bastante mais escuro, ali em torno de 20%, como sendo percebido a 50% então do brilho. Okay? Então nós temos no sistema visual humano não uma relação linear com a intensidade de incidência, mas uma relação que é caracterizada por uma curva como a mostrada aqui em azul. Bem, neste caso, o que se observa então é que nós temos uma maior sensibilidade a variações nas regiões mais escuras, de tons mais escuros. Então, uma pequena variação de tons mais escuros são percebidas como variações mais detalhadas do que, por exemplo, variações nas regiões mais brilhantes aqui da cena. Notem, por exemplo, que estes em torno de 20% de valores de intensidades mais escuras são mapeadas para 50% então do ponto de vista perceptual, enquanto, digamos, esses 25% mais brilhantes aqui estariam sendo mapeados para, digamos, em torno de 10% desta faixa, né? Então, notem, enquanto uma câmera vai perceber o conteúdo, a incidência, a luz incidente de forma linear, o nosso sistema visual o percebe de forma não linear. E, portanto, à medida em que nós dobramos o número de fótons incidentes, por exemplo, no sensor, nós dobramos então aquela percepção de brilho. Já no nosso sistema visual, isso não acontece assim. Um dobro numa região escura é percebido então como mais que o dobro, já numa região clara, então muito menos que o dobro, apenas uma fração. Entretanto, o uso dessa transformação não linear, ela não se deve apenas ao sistema visual humano, à forma como nós percebemos, mas historicamente os monitores CRT apresentavam, e os ainda existentes apresentam uma resposta não linear. E o que nós chamamos de gamma encoding acaba sendo então uma forma de compensar essa não linearidade. Assim, então, as imagens salvas com esse tipo de compressão, né, compressão gama ou gamma encoding, uma vez visualizadas em um monitor com essa característica, produziriam então, por meio desta compensação que nós observamos aqui, uma resposta linear, ou seja, o gama do sistema era, na verdade, então,
linear, fazendo com que a gente então pudesse reproduzir as intensidades, a luminância da cena e, portanto, para que nós pudéssemos perceber como a cena deveria ser observada. Então, muito importante essa informação e lembrar então que nós fazemos uma compensação por conta também dessa questão histórica. A princípio, os monitores LCD funcionam de forma diferente, mas estes valores de gama já fazem parte do padrão, né, do espaço de cores sRGB, que é o padrão então de cores, e então faz-se isso e temos também compatibilidade com as imagens geradas ainda na época em que se utilizavam basicamente então monitores CRT. Nós temos aqui várias ilustrações de como uma imagem codificada com um certo valor de gama ela seria percebida se visualizada utilizando diversos displays, né, cada um deles utilizando uma decodificação gama com valor diferente. Então, no primeiro caso, gama igual a 1, tá? Isso quer dizer o seguinte, não há nenhuma compensação, a curva em azul, que seria então a curva do encoding, da codificação, ela vai ser aqui coincidente com a curva de saída, né? O gama do sistema. Então, vai fazer com que elementos mais escuros da cena acabem sendo, se tornem mais brilhantes. Isso faz com que a imagem, então, tenha muito poucos tons escuros, apenas nesta região aqui próxima, muito próxima da origem, e os demais muito claros. À medida que o valor de gama aumenta, então, e se aproxima deste valor aqui, né, que seria o 1 sobre 2.2, então, à medida que ele se aproxima do recíproco disso, ou seja, se aproxima de 2.2, o que nós observamos então é que agora há uma compensação, notem a reta, né, esse resultado linear aqui mostrado em tracejado, o gama do sistema ainda torna alguns elementos mais claros. Quando nós temos então gama 2.2, há uma compensação e nós temos então uma resposta do sistema que é linear. Se o valor de gama é aumentado, o que vai acontecer então é que o resultado acaba sendo, a resposta do sistema acaba sendo então um escurecimento dos tons da imagem. De modo a que nós possamos obter imagens HDR a partir de imagens LDR, nós precisamos então desfazer o efeito da transformação não linear que foi aplicada aos pixels da imagem. Para isso, então, nós vamos precisar da função de resposta da câmera, ou a curva de resposta da câmera. Então, existem algumas formas de obter isso. Nós vamos agora discutir uma delas chamada calibração radiométrica. Uma outra será apresentada mais adiante ao longo da aula. No caso da calibração radiométrica, nós vamos usar um Macbeth Chart, que corresponde então a um conjunto de cores, mas também uma escala de cinzas, para as quais eu conheço a reflectância desses elementos, naturalmente, sobre iluminação uniforme. A reflectância desses elementos em tons de cinza correspondem então aos valores aqui mostrados, que variam de 3,1% para esse elemento mais escuro até 90% da luz incidente para o caso deste elemento. E assim, nós vamos tirar uma fotografia desse chart. Naturalmente, eu repito, a iluminação tem que ser uniforme, e isso pode ser obtido, por exemplo, com uma iluminação que se encontra distante do elemento fotografado. Bem, nós vamos então pegar os valores destes 6 elementos aqui, desses 6 patches, e vamos então, a partir disso,
fazer o fitting de uma curva ou simplesmente realizar aqui uma construção linear por partes. Assim, para o valor de 3,1%, nós vamos ver qual foi o valor medido, né, pela câmera, produzido como resposta, uma intensidade de pixel. Naturalmente, tudo isso aqui está normalizado, os dois eixos estão normalizados. Para 9%, a gente mede também, para 19,8%, assim como para 36,2%, 59,1% e 90%. E aí, então, como eu falei, a gente faz um fitting da curva ou faz, então, essa construção aqui linear por partes. Notem que a gente vai precisar fazer uma reconstrução como essa, ou ter uma curva de resposta da câmera, né, ou essa curva de calibração. Isso precisa ser feito para cada um dos canais independentemente. Como nós veremos a seguir, cada canal atua de forma diferente nesse contexto. Nós vamos deixar isso bem claro em seguida. Vamos lembrar então que os sensores têm uma resposta linear à quantidade de energia que chega até eles, a irradiância que eventualmente chega até eles. Esta quantidade de energia, entretanto, precisa passar, além naturalmente do sistema óptico, né, da câmera, vai passar também pelo nosso Color Filter Array, e este vai eventualmente alterar a energia que está chegando, né? Vai seletivamente filtrar alguns comprimentos de onda. E notem que estes elementos eles permitem passar não apenas o espectro visível, mas também componentes de infravermelho. Portanto, câmeras precisam utilizar um filtro para bloquear infravermelho. Como sabemos, os nossos sensores são monocromáticos e aqui nós temos então a resposta para um sensor à base de CCD típico, né? Notem, por exemplo, que ele tem uma resposta a comprimentos de onda para além da faixa visível, né? Do espectro visível. E, portanto, nós precisamos colocar o filtro para bloquear essa radiação infravermelha. Notem, portanto, que a sensibilidade espectral do nosso detector depende da resposta que o sensor em si teria, mas isso também tem que levar em conta a transmissividade do filtro. Notem que nós buscamos uma resposta que seja tão linear, tão horizontal quanto possível ao longo de todo o espectro. Temos aqui, então, as respostas, por exemplo, espectrais para o filtro utilizado no padrão de Bayer, por exemplo, azul, verde e vermelho. Notem que esses elementos aqui vão se somar de tal modo que a gente vai ter uma quantidade de energia chegando, por exemplo, a determinados elementos do sensor, a pixels, né? Numa determinada faixa de frequência, vai estar excitando não apenas pixels azuis, mas também verdes, e aqui a gente tem verdes e vermelhos, etc. Notem que, conforme eu mencionei, existe então esta sensibilidade aqui do sensor, né? E se a gente for, por exemplo, considerando a resposta que os filtros dão, e aqui em particular do filtro vermelho, bem maior nesta faixa aqui, que já não é mais espectro visível, se a gente prolongasse essas curvas, elas seguiriam, e notem, portanto, que a gente estaria tendo uma resposta de cores e, portanto, a importância de termos, então, esse filtro para bloquear, então, infravermelho. Uma outra questão aqui que é bastante relevante é considerar a eficiência quântica. Notem que
este camarada está recebendo apenas em torno de 35% então da energia incidente. E, portanto, né, essa sensibilidade ela depende não apenas de quão sensível o sensor é, mas também de quanta luz os filtros permitem então que cheguem até o sensor. Como observamos há pouco, a quantidade de energia que chega a um determinado pixel depende do filtro do padrão de Bayer colocado sobre ele. Assim, considerem, por exemplo, esta imagem RAW capturada por uma câmera da Canon e vamos considerar então um elemento que corresponde a algo branco na cena, o ícone de uma folhinha de papel. Notem aqui então que muito embora deveria estar chegando luz, digamos, branca para todos os pixels, a quantidade de energia registrada por cada um deles varia de acordo com o filtro do padrão de Bayer. Então, nós temos a região mais clara ali correspondendo ao verde, né? E temos os outros elementos também, no caso, os elementos em azul e os elementos em vermelho. Notem, então, que isto é algo importante e que caracteriza algo fundamental para a gente, que é a necessidade de ter curvas diferentes, curvas de resposta da câmera diferentes para cada um dos canais da minha câmera, né? Do meu padrão de Bayer. Vemos aqui a imagem obtida após o processo de demosaicing, ou seja, a interpolação dos valores dos canais de pixels próximos. Notem que ainda estamos tratando com gama linear. Ao visualizarmos a mesma região considerada anteriormente, nós podemos perceber que ela está esverdeada. E se amostrarmos, por exemplo, um pixel em particular, nós vamos ver que sim, o valor do canal verde ele é bastante mais intenso do que os demais. E isso também traz para a gente um reforço da importância da aplicação do algoritmo de white balance para corrigir essas cores. A gente esperaria, por exemplo, que fosse branca, né, para esse elemento em particular. E também mostra a importância de tratar separadamente cada um dos canais através de funções de resposta de câmera independente para cada um dos canais. Temos agora a imagem obtida após a reconstrução completa do pipeline, incluindo, por exemplo, white balance. Se revisitarmos o mesmo pixel ou a mesma região, nós podemos verificar agora, então, que o pixel tem valores ali 254, 254, 254, ou seja, uma representação acromática como esperado. Agora que nós já entendemos a importância de tratar separadamente cada um dos canais da imagem, vamos então considerar o processo como um todo. Primeiro, uma visão em mais alto nível, onde nós temos a radiância da cena, a energia da cena que eventualmente chega à nossa câmera, passa pelo sistema óptico, passa também pelos filtros, etc. E isso então aplica apenas transformações lineares, pode alterar a intensidade que vai chegar no sensor, mas não o faz de maneira não linear. De tal sorte que, à medida em que a gente aumentar a intensidade da cena, o valor que vai passar por essas etapas aumentará também de forma proporcional. E aqui então nós temos a irradiância incidente no sensor e vamos nos referir a ela por E. Bem, então, essa irradiância agora sim vai ser transformada por uma função não linear, que é justamente a curva de resposta ou a função de resposta da câmera, para produzir então valores de pixels, valores que serão registrados como brilho na minha imagem.
Bom, detalhando essas etapas, vamos lá. Nós temos então a radiância da cena, chega então, passa pelo nosso sistema óptico, ou melhor, pelo sistema óptico da câmera, tem uma abertura, um shutter que define o tempo de exposição. Temos eventualmente o ganho que nós vamos estar aplicando, uma conversão analógico-digital, e aí temos a possibilidade nesse estágio de salvar uma imagem RAW. Então, podemos aqui salvar uma imagem RAW e, se o fizermos, estaremos no espaço linear. À medida em que nós aumentarmos, por exemplo, assumindo aqui diferentes fontes de iluminação, diferentes luminâncias para esses elementos, se aumentarmos o tempo de exposição, o tempo de integração, tá? Ou seja, o tempo de exposição, nós vamos estar obtendo proporcionalmente valores RAW, né, associado aos pixels maiores. Então, existe uma relação linear aqui. Bem, nós podemos salvar uma imagem RAW, e vocês já trabalharam com imagens RAW, ou nós podemos seguir adiante no pipeline e aí sim aplicar de mosaiking, eventualmente aplicar outras operações, fazer white balance, nós acabamos de ver a importância de fazer white balance, e aplicarmos então a nossa transformação não linear aqui. E isso então vai produzir uma imagem JPEG e nós teremos agora um mapeamento não linear de intensidades, né, associados aqui a esse processo, a essa irradiância que chega ao sensor e que eventualmente vai ser mapeada de forma não linear para valores de pixels. Para obter uma imagem HDR a partir de imagens LDR, não basta apenas conhecer a curva de resposta da câmera. Nós precisamos também várias exposições, como eu falei para vocês anteriormente, e para cada uma delas nós precisamos conhecer o tempo de exposição. E isso pode ser obtido examinando os metadados da imagem. Arquivos de imagem, como por exemplo RAW, JPEG e outros, contêm dois tipos de dados, tanto a informação acerca dos pixels, quanto informações adicionais sobre a captura, sobre a imagem. Esses metadados incluem, por exemplo, informações sobre a câmera e os seus settings, e isso pode ser recuperado a partir de software de visualização, como por exemplo um software disponível gratuitamente chamado Faststone, e aqui eu mostro então para aquela imagem a informação de metadados. Foi capturado por uma Canon, o tempo de exposição foi 1/50 segundos, o f-number utilizado 3.5, não foi utilizado flash, a distância focal 18 milímetros e por aí vai. Então, essa é uma informação muito importante, né, que a gente vai precisar, no caso mais específico, o tempo de exposição, 1/50 segundos, por exemplo, para o caso dessa imagem. Notem que o conteúdo de metadados também costuma incluir, por exemplo, um decoder ring com informação que descreve a distribuição, o arranjo de filtros de cores utilizado então pelo sensor, não necessariamente é o Bayer. Vamos então analisar o processo de conversão entre a radiância ou a irradiância incidente a um pixel e a obtenção do valor gerado pela câmera para o pixel. Então, dada a irradiância incidente ao pixel vezes o tempo de exposição, e a esse produto nós chamamos de exposure ou exposição, nós temos então a função f, a função não linear, a função de resposta da câmera, que vai mapear este valor para um valor de pixel. Notem que, dado os valores de E e T, nós temos aqui uma relação de reciprocidade, ou seja, se eu, por exemplo, dobrar o valor de irradiância e reduzir o tempo pela metade, ou reduzir a irradiância pela metade e dobrar o tempo, por exemplo, nós vamos obter
o mesmo mapeamento para valor de pixel. Então, é muito importante, portanto, conhecer o tempo de exposição e por isso nós mencionamos isso a partir, então, da obtenção dos metadados da imagem. Bem, uma vez dispondo dos valores de exposição e os valores de pixel gerados pela câmera, nós podemos, por exemplo, montar uma tabela. Notem, tem os valores de pixel aqui, assumindo, por exemplo, 8 bits na representação, eles variam de 0 a 255, e nós teremos aqui os valores de exposição que fazem, então, os mapeamentos correspondentes. Como é que nós podemos obter isso aí? Bom, a princípio e idealmente, nós poderíamos usar um dispositivo para fazer, então, a calibração desse sensor. Por exemplo, a utilização de uma esfera de integração. Esse é um dispositivo, por exemplo, que emite luz, então um campo uniforme. A partir desse orifício, então a gente coloca a lente da câmera e então ele vai ser esse conteúdo controlado, né? Eu vou estar emitindo então valores de irradiância, né, para a câmera, ou seja, eu tenho um campo uniforme e de radiância controlada, e vou então fotografando isso e observando então para cada valor de x qual o valor de y de pixel correspondente assim obtido. E com isso então a gente obtém as curvas de calibração, as curvas de resposta para a câmera para os 3 canais. Lembra, a gente precisa fazer isso para os 3 canais. Então, com isso, então, a gente é capaz de fazer o mapeamento de valores de pixel para valores de radiância da cena diretamente. Ou seja, se eu dispuser de um tal equipamento, eu consigo estimar a energia da cena associada, então, àquela imagem capturada. Isso, entretanto, nem sempre está disponível. Caso não disponhamos de um dispositivo para calibração, como a esfera de calibração, nós podemos trabalhar com imagens RAW. Notem que, neste caso, a função não linear, por exemplo, a função gama, não foi aplicada e, portanto, a f aqui corresponderia a, digamos, a função identidade e, portanto, teríamos algo que é proporcional ao valor da exposição. Notem que, na verdade, a resposta é quase linear, e esse quase, então, vem da possibilidade de que eventos ou comportamentos não lineares podem decorrer, então, da conversão analógico-digital. Lembrando aqui, por exemplo, que no caso de uma imagem RAW, nós temos esse comportamento linear. Os valores armazenados, então, eles variam proporcionalmente, né, linearmente, com a exposição. Nesse caso, nós podemos então obter o valor da irradiância E simplesmente dividindo o valor da exposição pelo tempo de exposição. Lembrem-se, o tempo de exposição foi obtido a partir dos metadados da imagem. Se não dispusermos, como já mencionado, de um sensor de calibração, esses resultados serão corretos up to a scaling factor, né? Para um fator de escala. Então a gente sabe que as proporções são corretas, muito embora a gente não saiba o valor absoluto da irradiância incidente. Notem que esse valor de E vai depender de alguns aspectos, como aquelas questões de linearidade que a gente já mencionou, de passagem, quanto houve de redução no contexto da passagem pelo sistema óptico, depois pelos filtros, etc. Para o caso de imagens não RAW, como por exemplo JPEG, TIFF, PNG, entre outros, não haverá mais o relacionamento linear mencionado para o caso das imagens RAW. Para estas, terá sido aplicado então o Gamma Encoding e, além disso, outros ajustes feitos então pelos fabricantes de câmeras, cuja intenção é melhorar a qualidade das imagens. Assim, para o caso de imagens não RAW, nós vamos precisar então estimar a função f
e a partir dela, a partir da sua inversão, nós vamos poder obter os valores de exposição, x, e aí proceder então à divisão de x por t para obter os valores de irradiância para cada um dos pixels. O valor de irradiância E, conforme já mencionado, ele pode ser obtido para cada pixel, fazendo então a inversão dessa transformação não linear f, para que se obtenha então o valor da exposição x. E nós precisamos fazer isso para cada um dos canais da imagem. Uma vez tendo obtido o valor de x e conhecendo o tempo de exposição, nós podemos então obter o valor de E, o valor da irradiância para cada pixel, então fazendo a divisão de x, aqui representado pela inversa da função da curva de resposta da câmera aplicada ao valor do pixel, tá? Dividindo isso aí pelo tempo de exposição t. Com base nessa estratégia, nós podemos então obter imagens HDR a partir das múltiplas exposições LDR. Bom, primeiro nós precisaremos das múltiplas exposições, né? E isso requer, portanto, que a cena seja estática. Notem que também nós assumimos que a irradiância num determinado pixel de uma dada imagem é exatamente a mesma irradiância nas demais, no mesmo pixel das demais imagens. Notem, a exposição é diferente, mas uma vez dividido por tempo, ou seja, a quantidade de energia incidente no determinado pixel por unidade de tempo é a mesma, isso a gente assume. Então, nós vamos usar essa ideia para obter o nosso algoritmo de obtenção de imagens HDR. Então, vamos lá. Dado um conjunto de imagens LDR, né, capturado sobre múltiplas exposições, nós vamos calcular a irradiância de cada um dos pixels usando a estratégia descrita há pouco, e nós vamos fazer o seguinte: entre todos os pixels de todas as imagens, nós vamos eliminar aqueles que estão subexpostos e saturados. Veja, como a gente tem tempos de exposições variados, eventualmente numa imagem com um pequeno tempo de exposição, é possível que valores tenham ficado subexpostos. E para aquelas imagens com um tempo de exposição mais alto, que pixels tenham saturado. Mas, digamos, para o caso desses que ficaram saturados, nós esperamos contar com valores da mesma posição em imagens com tempo de exposição menores, onde aqueles valores não foram saturados. E, para o caso de imagens com pixels subexpostos, quando o tempo de exposição aumenta, que esses valores, né, correspondentes também não estejam mais subexpostos. E aí nós vamos pegar para o conjunto de pixels válidos, entre o conjunto de imagens que nós utilizamos, nós vamos fazer então a média, né? Ou seja, uma vez descartados os subexpostos e os saturados, nós vamos pegar para cada pixel, para cada posição, nós vamos fazer a média dos valores de irradiância correspondentes, né? Entre essas múltiplas imagens. E assim, o valor associado a um pixel da imagem HDR, ele vai ser obtido, então, utilizando-se apenas esse valor de irradiância. Note, ao falarmos do valor de irradiância, nós estamos assumindo uma exposição que tem tempo de exposição igual a 1. E agora, então, a gente vai poder reescalar essa imagem, as intensidades desses pixels arbitrariamente, simplesmente alterando o valor do tempo de exposição, ou seja, multiplicando por um novo t os valores correspondentes de cada E, né, de cada pixel, da irradiância associada a cada pixel, e vamos poder simular, né, de maneira sintética a captura de imagens com tempos de exposição variáveis. A estratégia descrita há pouco nos permite obter imagens HDR a partir de um conjunto de imagens LDR,
mas ela pressupõe o conhecimento da função de resposta da câmera. Né? Notem que nós discutimos ao longo dessa aula duas estratégias para obtenção desta função ou da curva de resposta da câmera. Uma, a utilização da esfera de calibração e outra, a utilização dos PETs monocromáticos do Macbeth Chart. Nesse caso, a função f teria sido obtida antes, então, da captura das imagens, ou poderia ser naturalmente posteriormente, não seria um problema. Mas requer, então, em ambos os casos, a manipulação da câmera, dispor da câmera para fazer, então, essas estimativas. Agora nós vamos discutir uma outra estratégia para estimar a curva de resposta da câmera, quando apenas as imagens, o conjunto de imagens obtidas, então, com tempos de exposição diferentes, está disponível. Assim, então, considere neste gráfico mostrado aqui à esquerda, conjunto de elementos representados por símbolos. Cada um desses, então, representa amostras do logaritmo natural da inversa daquela função, né, para cada pixel ao longo de diferentes exposições. Ou seja, todos os x representam o mesmo pixel em imagens diferentes e cada uma capturada com tempos de exposição diferentes. Aqui, portanto, nós temos 3 pixels diferentes, né, observados em 5 imagens ao longo de exposições diferentes. A estratégia a ser utilizada neste caso é, então, estimar a curva de resposta da câmera ou a função de resposta da câmera utilizando um processo de otimização. Né? Nesse caso, a ideia é fazer o alinhamento dessas amostras, né, de tal modo que elas venham a constituir uma função que é uma curva que é suave e monotônica. À medida, então, que os valores de pixel vão aumentando, vai aumentando também o log da exposição. Então, a ideia, basicamente aqui, intuitivamente, nós temos esse grupo de valores aqui, cada um deles, então, relacionados ao mesmo pixel e representando apenas diferentes exposições. E a ideia, então, é buscar esse alinhamento, basicamente deslocando estes grupos para cima e para baixo, então, buscando este alinhamento. Uma vez o alinhamento tenha sido encontrado, nós obtemos então a curva de resposta da câmera. Mais especificamente nesse caso, nós temos aqui o logaritmo natural da inversa daquela função. Bom, então, utilizando essa estratégia, um software chamado HDR Shop, desenvolvido pelo grupo então do Paul Debevec e do Jitendra Malik, nos permite obter as curvas, estimar as curvas de calibração para cada um dos canais da minha câmera, né? E vai então fazer o mapeamento dos valores armazenados pela câmera para os valores de exposição. Essas curvas, então, elas representam, conforme nós vimos pelo algoritmo anterior, o log da exposição. Assim, dispondo do tempo de exposição associado a cada uma das imagens, o HDR Shop permite não apenas estimar as curvas de resposta da câmera para cada um dos canais, mas também calcular ou gerar as imagens HDR. Né? Como parte do nosso próximo trabalho prático, vocês estarão justamente fazendo esse processo de reconstrução e criando imagens HDR a partir de uma sequência de imagens LDR. Uma vez que nós tenhamos obtido imagens HDR, nós precisamos agora de um mecanismo para exibir essas imagens em displays, em dispositivos LDR. E isso, então, vai implicar na aplicação de uma compressão dessa faixa dinâmica, conforme nós já falamos, de uma maneira
perceptualmente controlada, e a esse tipo de algoritmo nós chamamos de Digital Tone Mapping. Retomando o exemplo visto anteriormente, e agora já dispondo da imagem HDR obtida a partir dessas três imagens, nós podemos agora fazer um mapeamento de HDR para LDR, obtendo então uma imagem como a mostrada aqui à direita. Notem que, conforme eu mencionei, faremos uma compressão dessa faixa dinâmica, mas faremos isso de modo perceptualmente controlado. Aqui nós temos um exemplo de uma imagem HDR. Notem, por exemplo, que valores associados a pixels, eles saturam a capacidade então do dispositivo de mostrar esses detalhes. Notem que nós temos então valores de intensidade bem acima de 255. Com a aplicação de algoritmos de tone mapping, nós conseguimos então recuperar esses detalhes. Algoritmos de tone mapping, eles podem ser classificados como globais ou locais. Um algoritmo de tone mapping é chamado global se ele utiliza os mesmos parâmetros para operar sobre todos os pixels da imagem. Por sua vez, ele é dito local se parâmetros são otimizados para cada região, para cada vizinhança da imagem. Vamos analisar agora um algoritmo para fazer a compressão dessa faixa dinâmica de forma perceptualmente controlada. Em particular, nós vamos estar estudando o operador fotográfico, esse é o nome do algoritmo de tone mapping, que foi proposto por Eric Reinhardt e colegas, então, no SIGGRAPH de 2002. Esse é um operador bastante interessante porque ele possui uma versão global e uma outra versão local. Então, vamos começar então pela descrição do operador global. Primeiro, nós vamos estar calculando a média do log das luminâncias da imagem HDR, ou seja, sendo L, então, o valor da luminância calculado por essa expressão, já conhecida de vocês, a partir, então, dos valores de R, G e B da imagem HDR. Notem que esses valores são obtidos quando dispomos já de uma representação linear, ou seja, já foi feito então o decoding, né, a descompressão ou gamma expansion. Bem, então, dado o valor de luminância, nós vamos acrescentar isso para cada um dos pixels um certo delta, só para evitar a situação em que L seja igual a zero e estejamos tentando calcular o log. Nós vamos acumular todos esses valores, né, somar todos os valores para a imagem, dividir pelo número de pixels da imagem e depois vamos então calcular a exponencial desse valor. E isso vai nos dar um valor L-til, que chamamos então de log, a média do log da luminância. Tá. A partir do valor de L, nós vamos escalar todos os valores de luminância originais. Tá? Naturalmente, para o valor de L original que coincida com L-til, esse valor ficaria igual a 1. Né? E nós vamos então ter um fator de escala chamado aqui o valor-chave, o key-value, que o valor default proposto, sugerido pelos autores, é 0,18. Então, a aplicação do operador global é, portanto, bastante simples, bastando então que para cada valor de luminância escalada obtido anteriormente, nós vamos fazer a divisão daquele valor para cada pixel por 1 mais o próprio valor. E isso, naturalmente, vai fazer com que os valores dessa luminância, agora com G, indicando global, se encontrem no intervalo de 0 a 1. E aí, nós vamos pegar esses valores que agora estão mapeados no intervalo de 0 a 1 e nós vamos escalar pelo máximo valor de intensidade suportado pelo dispositivo. E, portanto, estaremos mapeando esses valores para o intervalo de 0 à máxima intensidade suportada pelo dispositivo. Já no operador local,
nós vamos dividir o valor da luminância escalada também por 1, mas ao invés de dividir por LS, nós vamos dividir por V, onde V é um valor obtido fazendo a convolução do valor de LS, né, da luminância escalada, por um filtro gaussiano com sigma indicado. Bem, dado uma imagem de entrada, por exemplo, nós vamos pegar o valor de luminância e nós vamos estar aplicando, então, convoluções com filtros gaussianos com sigma gradativamente maiores. E isso, então, vai fazer com que eu tenha uma sequência de imagens onde gradativamente elas vão borrando mais e mais. O valor, então, do operador local é obtido dividindo-se a luminância escalada por 1 mais V com um sigma máximo, onde o sigma máximo é determinado pela seguinte expressão, né? Nós vamos pegar pares consecutivos da função V e vamos avaliar essa expressão W em função de sigma. E para o maior valor de sigma que satisfaz a essa condição, ou seja, o valor absoluto de W é menor que um certo limiar, que um certo threshold, o que nós vamos fazer então é utilizar o maior valor de sigma que satisfaz então essa condição como valor para o denominador. E aí dividimos todos os elementos e aqui novamente nós temos valores entre 0 e 1, e vamos depois escalar pela faixa do dispositivo, né? A faixa de intensidades do dispositivo. Nós acabamos de ver como aplicar o operador fotográfico, tanto a sua versão global quanto a local, à componente de luminância de imagens. Isso permite, por exemplo, aplicar tone mapping a imagens monocromáticas. Mas como fazê-lo então para imagens coloridas? Bem, partindo então de uma representação linear, né, no espaço de cores RGB, ou seja, linear, vocês já sabem, sem aplicação de gama, nós vamos então fazer a conversão de RGB para o espaço de cores XYZ. A componente Y corresponde justamente à luminância e ela será processada então pelo algoritmo que acabamos de escrever, pode ser a sua versão global como a local, e teremos aqui adiante, passaremos adiante, as componentes as coordenadas de cromaticidade x e y. Naturalmente, uma vez transformada a informação de luminância, a componente de luminância, ela será recombinada com a informação de cromaticidade e isso então nos permitirá mapear de volta do espaço XYZ para o RGB, produzindo então uma imagem colorida, tone mapped, pronta então para exibição. Vamos ver então alguns exemplos da aplicação do algoritmo de tone mapping. Nós temos aqui uma imagem HDR onde foi aplicado apenas um clamping, ou seja, os valores que passavam dos limites do dispositivo, eles foram então truncados. A aplicação do operador global então produz a seguinte imagem. Já a aplicação do operador local produz a imagem mostrada à direita. Notem que ela contém mais detalhes, é possível perceber melhor a folhagem, os efeitos aqui dos shafts de luz, né, produzindo, portanto, uma melhor adaptação às necessidades locais da imagem. Temos aqui mais um exemplo comparando a aplicação do algoritmo local com o algoritmo ou operador local. Notem, por exemplo, a capacidade de mostrar melhor alguns detalhes aqui sobre o tampo da escrivaninha, bem como sobre a página do livro. Em resumo, nessa aula abordamos imagens com alta faixa dinâmica, discutimos então a existência de sensores especializados para a captura dessas imagens, apresentamos a noção de funções de resposta de câmera, introduzimos as noções de
em codificação e decodificação gama e mostramos como obter imagens HDR a partir de uma sequência de imagens LDR obtidas com tempos de exposição diferentes. Também tratamos de algoritmos de tone mapping, apresentamos o operador fotográfico nas suas versões global e local.